Embora não sendo um continente predominantemente cristão, a África vê-se confrontado com a proliferação descontrolada de igrejas e seitas, cujos líderes sem escrúpulos se aproximam frequentemente de comportamentos criminosos. Isso por Olá, meus amigos, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Xixová e também a Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová é o pico mais alto aqui da cidade. Não se esqueça, hoje, domingão, dia 17/3/2024. E se você quiser ouvir a Rádio Web Xixová FM, ela toca o melhor dos anos 70, 80, 90 e também a música cristã. Só para lembrar, essa rádio eu fiz com a intenção de que pessoas que não são evangélicas, que elas possam ouvir a boa música dos anos 60, 70, 80 e 2000 e também a música cristã. Ele pode ligar o celular dele ali na lanchonete, no barzinho onde tiver e ouvir a música do tempo para matar a saudade e de vez em quando eu vou soltar uma música evangélica e quem sabe um dia Deus o alcança através da música. A chamada que eu fiz aqui é sobre pastores africanos. Vocês repararam que os pastores africanos estão praticamente endoidando tudo que está escrito na Bíblia, eles querem botar em prática. Mas o engraçado é que nada acontece. Por que será? Por que será? Eu já fiz um vídeo aqui contando que pastores se enterraram dizendo que ia ressuscitar, mas não ressuscitou, todos acabou morto. Fiz um vídeo aqui mostrando que pastor entrou na jaula de leão, que ele ia simular o Daniel na jaula e acabaram morrendo. Então, a pergunta é, o que está acontecendo? O que está acontecendo com os pastores africanos? O que está acontecendo na África? Que fenômeno é esse que, de repente, dezenas, centenas e milhares de pastores resolvem criar situação que está escrito na Bíblia, mas que a prática está saindo pela culatra? Eu quero dizer para vocês que a África está passando por esse processo de cristianismo. É um cristianismo aos moldes brasileiro, porquanto a Igreja Universal ela invadiu a África. Deve ser uma das maiores igrejas na África, a Igreja Universal, seguida de perto pelo R.R. Soares e pelo Valdemiro Santiago. Mas a Igreja Universal é super campeãs, são até proprietários de TVs, de televisões, são proprietários de rede de TV, de rádios, e vai saber mais o que lá na África. E esse evangelho agressivo, milagroso, proposto pelo Edir Macedo, misturado com aquele pastor, misturado com as igrejas do Agenor Duque, que se espalhou muito rapidamente aqui no Brasil. Eu me esqueci o nome do fundador, da pessoa que criou aquele modelo de igreja, que criou aquela situação, aquele modelo de igreja. E aí, meu irmão, o resultado é esse aí. A pior coisa que acontece no planeta é pessoas querer ser o que ela não é. Você imagina um país, imagina o país que você quiser, onde as pessoas querem ser honestas, querem pregar a honestidade, mas só que elas são desonestas. Mas elas pregam a honestidade,
Aí você sabe o que acontece. Se você não é honesto, como você vai pregar a honestidade? Aquilo vai reverter para você. Biblicamente falando, na Bíblia tem uma passagem que diz que Jesus Cristo perguntou para os apóstolos, apóstolo não, perguntou para as pessoas que estavam ali que iam apedrejar uma mulher pega em adultério. Então, em momento nenhum, você vai ver que Cristo, ele não proibiu pessoa alguma de atirar pedra naquela mulher, mas ele foi, pegou uma pedra no chão e falou: quem de vocês não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Então, ele não proibiu pessoas de atirar pedra, mas disse que a pessoa poderia atirar caso não tivesse pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque na África está acontecendo a mesma coisa, como no Brasil aconteceu muitas coisas semelhantes. São pessoas, é o roto falando do... Como é que é o ditado? É o roto falando do quê? Do mal lavado, é isso? Não, é o sujo falando do mal lavado. Não é verdade? Então, se você vai pregar honestidade, você tem que ser honesto. Agora, quando você prega santidade e você não tem santidade, o que acontece? Aquilo reverte para você. Está acontecendo esse fenômeno lá na África. As pessoas se convertem, começam a ler a Bíblia, vê aquelas passagens onde elas não têm a menor condição de executar aquele milagre, porque ela acha que o milagre é só porque ela leu ali, aquilo vai acontecer, e não é desse jeito. Aí a vergonha. Eu peguei essas imagens no canal Fatos e Verdade. Eu peguei as imagens no canal Fatos e Verdade. Eu vou deixar o link do canal Fatos e Verdade no primeiro comentário fixado do canal. Aí lá você pode ir e assistir por inteiro. Aqui eu só vou fazer um zoom desse assunto, mas lá no link você vai encontrar o noticiário completo sobre esse assunto. Mas sem mais, vamos para o vídeo, né? Porque já está ficando parecendo... Não. Porque alguns supostos profetas são completamente malucos ao praticar rituais em suas igrejas. E parece que agora eles entrarão na onda de ressuscitar pessoas, o que já está se tornando um caso sério na África. O que vamos mostrar agora é um episódio que aterroriza. Então, a Bíblia é bem clara. Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou aquele morto, se não me engano, estava indo para o cemitério, agora me fugiu o nome da passagem bíblica, e ele ressuscitou aquele morto que estava indo para o enterro e ele estava passando ali. Ninguém chamou Jesus Cristo, ninguém, não teve ali alguém que falou: olha, vai buscar o mestre que o mestre ressuscita. Aquele morto estava passando direto para o cemitério e Jesus foi lá e interrompeu essa caminhada. Então a Bíblia tem a passagem de Pedro, o apóstolo Pedro também, onde uma mulher chamada Dorca, ela ressuscitou. E as pessoas, nesse caso, mandaram chamar o Pedro. Eu sabia que o Pedro estava na cidade e mandaram buscar ele. E aí aconteceu o milagre. Então essas passagens que eu citei são pelo menos 3. Mas por que a Bíblia fala dessas passagens de ressuscitamento e no dia a dia comum você não vê? No dia a dia comum, eu estou dizendo, você não vê, exceto se você estiver na África, porque lá você vai ver o ritual, mas não vai ver ninguém ressuscitando. Bora lá ouvir o vídeo.
Realizou uma família que passava pelo luto de perder um ente querido. E um pastor é o responsável por protagonizar uma das piores cenas nunca vistos antes, tudo para fazer valer a sua fé e crença em Deus. Tudo começou quando esse pastor, que não teve seu nome revelado, chegou numa casa onde estava sendo realizado um velório de um homem. Enquanto a família chorava se preparando para despedir, o pastor aparece e interrompe o velório, alegando que ele iria ressuscitar o homem. Então, ele ordenou que abrissem o caixão, decidindo realizar ali o milagre da ressurreição. Sim, ele estava pronto para ressuscitar o homem. E é a partir desse momento que começa a desencadear uma série de eventos que deixaram todos presentes atônitos. Com o caixão... Vocês estão vendo aí. A passagem é bíblica, gente. Está na Bíblia. A passagem está na Bíblia. Até no Velho Testamento tem a passagem de ressuscitamento. Até no Velho Testamento. Mas por que não aconteceu aí nesse caso? E não aconteceu em muitos outros. Exatamente por quê? E essa é a minha pergunta. Você é crente? Você é cristão? Então vai aqui embaixo, escreve nos comentários por que não aconteceu o milagre. Exatamente, porque a Bíblia cita até no Velho Testamento que era a lei que havia esse tipo de milagre. Escreve aí. A Bíblia fala de fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aberto, ele começa a ação espiritual com uma oração fervorosa, pedindo a Deus pelo retorno à vida do homem. E continuando, veja o que o religioso vai fazer. Sim, é isso mesmo que vimos. Vendo que suas orações não estavam tendo resultado, ele aproximou sua boca, assoprando na boca do falecido. Ele pegou essa passagem do Velho Testamento, onde o profeta encostou, a Bíblia está escrito lá, que o profeta encostou olho no olho, nariz no nariz, boca na boca, corpo no corpo, para ressuscitar uma criança. Como ele orou, gastou oração ali, clamou, patinou e não aconteceu nada, ele apelou para a boca, botar a boca dele na boca do peão, assoprou e não aconteceu nada. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Agora eu vou falar com vocês sobre fé. Eu já conversei várias vezes com várias pessoas, já entrei num canal ateu aí do Antônio Miranda e já falei sobre fé. Ah, me xingaram, me ofenderam naquele canal. Não o Antônio Miranda, ele não fez isso comigo, mas aquelas pessoas que participavam ali me xingaram de tudo quanto é nome, porque eu disse que as pessoas, elas acham que têm fé. Elas acham que tem. Para as pessoas, fé é uma coisa assim que você faz assim e a fé aparece. Então tem muita gente no planeta, muito cristão, achando que tem fé, mas não tem. Ele acha que tem, mas não tem. Porque se ele tivesse fé, aquela pessoa levantaria. Se ele tivesse fé, essa pessoa, ele nem precisaria ficar gritando. Se ele tivesse fé, não precisava nada disso. Bastava ele falar uma palavra só, levanta em nome de Jesus e acabou. Não precisava fazer esse circo, esse sapateado, não precisava passar horas e horas orando ali, buscando a Deus,
para que Deus ressuscitasse? Não precisava. Se ele tivesse fé, ele diria e aquilo acontecia. É simples assim. Então eu disse isso no canal lá do Antônio Miranda, que as pessoas, elas acham que têm fé, mas na verdade elas não têm. Por quê? A fé sem obra é morta. Então não adianta você dizer que tem fé se a fé sem obra é morta. Por quê? Para você dizer que tem fé, tem que acontecer alguma coisa na sua vida pela fé. E você sabe que aquilo que acontece pela fé era algo que não estava previsto, que não estava no roteiro. Ela aconteceu aquilo pela fé. Mas todos acham que tem fé, mas não tem. Mas todos acham que tem. Quando a pessoa tem fé, a fé segue as obras. A fé segue as obras. E aí, quando eu falei isso, as pessoas se invocaram comigo, me ofenderam, gastaram lá um tempão me ofendendo. Porque eu disse isso. Se a pessoa tem fé, todo mundo acha que tem fé, mas na verdade não tem. Olha aí essa situação. Vê se tem essa situação na Bíblia aí. O cara fica orando 3, 4 dias para que um morto ressuscitasse. Isso aí não é fé. Isso aí é falta de fé, na verdade. Deus não se compadece, Deus não se compraz com gritaria, com berraria. Não, se tem fé, vai lá, fala aquilo e acabou. Pode virar as costas e ir embora que vai acontecer. Mas só se tiver fé. Se não tiver, é perda de tempo. O ritual, basicamente, consistiu em gritar repetidamente junto com algumas irmãs, dando ordens para que ele acordasse. E como se já não bastasse, ele começou a fazer respiração boca a boca no defunto. Você entende o que eu estou falando agora? Que não é fé? Se ele foi fazer respiração boca a boca, não é fé. É uma esperança que você fazendo boca a boca, a pessoa vai levantar. Os médicos, os paramédicos, os bombeiros, eles não têm fé. Por isso, tanto eles não têm fé, que eles têm naquele aparelho de dar choque, eles têm um negócio que coloca na boca do peão aqui e bomba para entrar oxigênio, e o outro vai no coração, fazendo lá massagem cardíaca e de vez em quando um choquinho. Isso não é fé. Isso é esperança. É uma esperança que você tem que aqueles procedimentos vão funcionar. E esse sujeito aí que morreu, ele já tinha passado por tudo isso e não deu certo. Os médicos abriram a pupila do olho, estava aparecendo o globo terráqueo, falou, o cara morreu e despachou. E esse cidadão aí já fazia 3 a 4 dias, estava indo para o enterro, estava lá no velório. Então, se ele tivesse fé mesmo, não precisava falar nada, ele encostava a mão no caixão, falava, levante em nome de Jesus, e virava as costas e saía, e o cara levantava. É simples assim. Mas se tivesse fé, porque falar isso, eu acredito que muitas pessoas falam isso, mas não acontece nada, porque fala por falar, da boca para fora, mas é sem fé. Mas é sem fé. Mas, Jorge, pode acontecer milagre desse? Pode. Pode. Mas a pessoa tem que ter fé, senão não vai acontecer nada. Bora lá ouvir mais um pouquinho aí. A cena é chocante. Eu quero dizer para vocês mais uma vez que eu peguei esse vídeo no canal Fatos e Verdade. E vou deixar o link do canal Fatos e Verdade no primeiro comentário fixado. Lá vai ter outras passagens, então vocês
Fora essa que eu estou passando aqui no meu canal, tem outras. Vocês vão lá e assistam o vídeo inteiro. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Xixová e também da Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Toca o melhor do flashback e também o melhor da música cristã. Mas, Jorge, como é que eu escuto a sua rádio? É fácil, 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 fácil. Você vai no Google e digita Xixová, só isso. Xixová é X-I-X-O-V-A. Rádio Web Xixová. Já vai aparecer o site da rádio, mas você pode também, se você tiver o radiosnet.com, se você não tiver e gostar de música, instala no seu celular radiosnet.com. Aí você vai lá na lupinha de busca e digita somente assim, Xixová. A rádio já vai aparecer lá e você vai ouvir a boa música dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 e o melhor da música cristã. Agora, tem uma coisa, se você é crente talibã, não escuta não, porque você vai ficar escandalizado, tá? Agora, se você só gosta da boa música e entende que depois de Deus, depois do Espírito Santo de Deus, depois de Jesus Cristo, a música é a coisa mais universal, 100% universal do planeta. A música não interessa a língua, a religião, a etnia, o país. Música, todos entendem. Entendeu? Ouvimos as irmãs em oração pedindo a vida novamente ao corpo do homem. Mas o cadáver não fazia nenhum sinal de vida, indicando que não iria levantar do caixão. Mas o religioso insiste, e em suas palavras se ouve ele dizer: levanta-te. Imagina a dor da família ao ver essa cena. Ele insiste no ritual da ressurreição e nada do homem voltar à vida. Apesar da tamanha coragem e ousadia do pastor em desafiar a morte, infelizmente não houve a ressurreição do homem, ficando apenas aquela cena. Entendeu? O camarada gritou, pulou, esperneou, e você não acha na Bíblia lugar nenhum onde você grita e esperneia que Deus vai te ouvir. Porque isso são gritos, são desespero, não é fé. As coisas acontecem pela fé. E também uma coisa que eu imagino, que eu acredito, que tem o time, o tempo da fé. Naquele momento exato que o time veio, o planeta se alinhou, você vai lá, fala, vive em nome de Jesus, a pessoa vive. E muitas das vezes a pessoa que fala isso, ela não está esperando. Ela não está esperando. Entendeu? Ela não está esperando. É aí que está o grande problema. Que o milagre pode acontecer sem que você, às vezes, saiba, que você, às vezes, perceba, só vai perceber depois. Então, é muito comum, em um caso desse de ressuscitamento, que a pessoa levanta do caixão e sai todo mundo correndo. É comum isso. Até a pessoa que estava orando lá para a pessoa ressuscitar, sai correndo. Mas, Jorge, pode ser aquela doença lá que a pessoa paga e depois volta sozinho. Pode ser. Pode ser. Mas se você tivesse essa doença e tivesse lá dentro do caixão e alguém orasse e você voltasse, você não ia agradecer a Deus? Entendeu agora? Pode ser. Ou você ia querer ser enterrado e descobrir, acordar lá, cheio de tijolo em cima de você,
que você podia espernear para todo lado que não ia conseguir sair, seria bom assim para você? Mas se fosse a doença do sono e alguém orasse, despertasse você naquela doença do sono antes de ser enterrado, para você isso não seria milagre, ainda que fosse a doença do sono, seria milagre para você ou não? Lá no canal do Antônio, alguém falou para mim que milagres não é essas coisas bobas, milagrinhos, que ele vê aí, milagre de caroço que some, aquelas doenças básicas que as pessoas falam, mas eles nunca viram milagre de coração, de pulmão, de cabeça, de perna, de braço. E por que que as pessoas, que os crentes, ficam aí achando que essas bobeiras são milagres? Aí eu pedi a palavra e disse para ele: você sabe o que é milagre? Milagre é exatamente quando você está precisando de uma coisa, de uma libertação. Não interessa o quê. Só interessa que aquela situação para você era impossível. É isso que é um milagre. O que é impossível para você no momento. Não interessa o tamanho, mas o que interessa é que aquilo para você era impossível. Se você estava querendo comer uma fruta que só existe lá no Paquistão, é um milagre besta. Mas de repente passa um caminhão na rua e deixa cair aquela fruta que só tem no Paquistão na tua frente, bem na hora que você estava querendo aquela fruta. E qual é a chance normal, original, de uma fruta que só tem no Paquistão, de passar um caminhão na sua frente, porque você está dentro do Brasil, o caminhão passa na frente, deixa cair, a fruta cai no chão, e era justamente a fruta que você queria. Para mim, seria um milagre. Para você, seria o quê? Então, não interessa o tamanho do milagre, interessa a sua necessidade, que para você é um milagre. Então, esse negócio de tamanho de milagre não existe. O que existe é necessidade. Se ela veio na hora certa, você vai agradecer a Deus como um milagre. Ainda que aos olhos dos seres humanos, aquilo seria um fato natural. Se você tivesse na Bíblia, se você tivesse lá, se você tivesse para atravessar o mar de Junco ou o mar Vermelho, que seja, e a noite inteira ventasse um vento quente, um vento aqui na Praia Grande, a gente chama de vento noroeste, aquele vento quente. E se aquele vento quente secasse o mar, e você passasse com água nas canelas, um mar, você passa com água nas canelas, para você seria passar em seco ou não? É lógico que seria, porque o mar tem mais de 20 metros de profundidade. E se um vento quente fez ele abaixar na altura da sua canela, você passou em seco ou não? Você entendeu? Então, foi um vento natural que fez o mar de Junco ou o mar Vermelho secar. Foi um evento natural. Mas você se aproveitou daquele. Para você que estava do lado de cá, que era uma passagem transponível, você passou de água pelas canelas, ou pelo tornozelo, ou até mesmo pelo joelho. É mesmo que passar em seco. O povo no deserto estava com fome e não tinha comida. Veio um vento quente e trouxe codorna. Veio um vento e trouxe codorna. As codornas caíram lá no deserto, o povo catou, comeu e se saciou. Ah, mas acontece isso? É claro que acontece.
Então, foi tudo milagres que aconteceu de modo natural. Mas como eu estava com fome, foi um verdadeiro milagre para mim e para você. É que o caminho que eu estou tomando aqui, eu não tinha previsto. Mas aqui na América do Sul, não sei se é na Bolívia ou se é no Chile, teve uma época que você pode entrar no YouTube, vai no YouTube aí, coloca chuva de peixe na América do Sul, você vai ver isso aí. Chuva de peixe na América do Sul. Você vai ver. Chuva de peixe na América do Sul. Aí, numa cidade aqui na Bolívia ou no México, não sei exatamente, na Bolívia ou no Chile, não sei exatamente aonde é a cidade, mas entra no YouTube e coloca lá chuva de peixe na América do Sul. Veio um vento, num dia de chuva, de vento forte, choveu peixe numa cidade. Caiu peixe vivo. O grande espanto do cientista foi que os peixes estavam vivos. Não caiu chuva de peixe morto. E dessa cidade, o mar não é perto, porque era peixe de água salgada. Supõe-se que houve um tufão lá, um rodamuinho, sei lá o quê, e aquilo arrastou aquele monte de peixe. E quando chegou naquele lugar, naquela cidade, diminuiu a força e os peixes caíram vivos. Você vê as pessoas pegando peixe na rua. Agora, vamos supor, só por um segundo, que alguém naquela cidade, naquele país, naquele lugar, tivesse com fome e tivesse implorado a Deus: Deus, eu preciso de comida, eu não tenho o que comer, os meus filhos estão morrendo, minhas filhas, eu estou morrendo de fome, eu não tenho dinheiro para comprar. E naquele exato momento que o camarada está orando, vem aquele vento e cai aquele monte de peixe na cidade. Foi um evento natural, mas para você, seria ou não um milagre? Foi um evento natural. Mas se você tivesse com fome, se você não tivesse uma mistura para comer, se você não tivesse dinheiro para comprar comida e de repente caísse um monte de peixe na cidade e na tua frente, alimentou você e muitas dezenas de pessoas. E sabe de uma? Você pode botar no YouTube que você vai ver. E sabe de uma? Você pode colocar no YouTube que você vai ver que várias vezes por ano já teve essa chuva, não foi só uma vez. Então, são coisas naturais, são eventos naturais, mas que foi milagre na vida de alguém. Agora, parece que eu saí um pouco do assunto, né? Vamos encerrar esse negócio aqui. Chocante. Até que a família não suportaram mais a continuar vendo isso e decidiram tirar o pastor do velório, colocando para fora. Pois é, esse aí foi o resultado final. Esse foi o resultado final. Botaram o sujeito para fora, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não tem fé, então não faça. Lá no canal do Antônio Miranda, eu disse a eles que a minha fé só se manifestou na minha vida quando eu estava com a faca no pescoço. A minha fé nunca se manifestou num comum, num dia a dia. A minha fé, ela não estava aqui debaixo do meu braço para mim usar ela segundo eu quisesse, segundo a minha própria cabeça. A minha fé se manifestou quando eu estava com a faca no pescoço. E aquela situação ali, talvez uma mulher, talvez um filho, talvez um vizinho, até podia clamar porque estava sentindo falta daquela pessoa, mas aquele cidadão, não. Ah, lembrei agora, deixa eu contar para vocês, tem um irmão, meu amigo, o nome dele é Rodrigo, tá? Ele mora aqui na cidade. E ele conta que um parente dele
Eu ainda vou pegar vou fazer um vídeo com ele aqui no canal, vou combinar com ele, vou fazer um vídeo. Ele conta que um parente dele morreu e prepararam o enterro do cidadão, você entendeu? Aí estavam lá agradecendo a Deus lá, fazendo aquela oração que o padre faz, ele não era evangélico, né? Ele não era evangélico, ou talvez até era, mas eu acho que não era evangélico. Aí o padre vai lá, faz aquele negócio lá de oração, faz aquele culto que eles fazem mesmo, mas no meio daquela oração, o cara levantou. O cara levantou. E sabe o que aconteceu? A mulher e nem os filhos do cara quis mais ele, não. Você ressuscitou, fica pra lá, vai morar com a sua mãe, com seu pai, vai pra outro canto. Mas a gente não quer você, não. Isso é real, gente. Isso é real. O Rodrigo, um irmão, um amigo meu, que sempre conta isso daí. O tio dele ressuscitou, mas a mulher do filho, a mulher, nem os filhos quis o cara de volta. Diz que o cara era muito ruim, batia na mulher, batia nos filhos, espancava, era um cachaceiro desgraçado, entendeu? E a mulher estava com o saco cheio dele. Quando ele morreu, a mulher falou: graças a Deus que essa peste aí morreu. Só que no meio da oração lá, o cara levantou do caixão e a mulher falou: para trás de mim, Satanás, eu não vou para casa não. Ela não levou o cara de volta para casa. Acreditem se quiser. Eu vou chamar aqui o Rodrigo para ele contar essa história melhor. Bom dia, se você me assistir de dia, boa tarde se me assistir à tarde e boa noite se me assistir à noite. Hoje, agora exatamente, são 9 horas e 57 minutinhos, no dia 17/3/2024. Você pode me ouvir, sabe Deus quando, mas esse vídeo está sendo gravado hoje. Eu sou Jorge Luiz, podcast Xixová e também Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová é a montanha mais alta aqui da Praia Grande, litoral de São Paulo. A Rádio Web Xixová toca o melhor dos anos 70, 80, 90 e o melhor da música cristã para vocês. Mas, Jorge, por que você fala música cristã? Porque são músicas tirada das escrituras, da palavra de Deus, entendeu? Então é música cristã que qualquer ser humano, crente, descrente, pode cantar. Ela não é presa a um grupo nem uma igreja. São músicas cristãs. Fiquem com Deus. Se é que vocês são de Deus.